Bom, parágrafo 3. Esse desapreço de que essa dúvida de que a técnica de Freud fosse uma boa técnica, efetivamente decorre no movimento psicanalítico de uma confusão das línguas. Vocês sabem que a essas alturas você falava francês, alemão, inglês, já tinha ido para os Estados Unidos, já estava andando para vários lugares, tá? Da qual, tinha alemão também, da qual, numa conhecida declaração de época recente, a personalidade mais representativa de sua atual hierarquia não fazia mistério conosco. Bom, ele está falando mal de alguém. Agora, de quem será? Não sei. Por quê? A princesa Marie Bonaparte era amante de Löwenstein, que tinha sido analista dele, que tinha sido também analista de Sacha Nast, que, por sua vez, perdeu muita gente de clínica quando Lacan começou a trabalhar com o tempo lógico. Então, os dois faziam análise com Löwenstein e a clínica do Sacha Nast esvaziou do Lacan, encheu. Tinha a princesa que tinha poder e era amante do Löwenstein, detestava o Lacan e tinha levado Ana Freud e Freud para a Inglaterra antes de Freud morrer, lógico. Tinha Ana Freud que detestava Lacan, mas tinha também o Jones, que foi quem escreveu Lacan, que não é uma biografia do Freud, uma agiografia, porque bota Freud como uma santidade. Então, talvez não seja o Jones, porque eu não iria criticar a técnica do Freud, provavelmente. Mas, enfim, de quem é a briga? Eu não sei, é alguma grande autoridade da teoria da técnica. Agora, a teoria da técnica ela é tão grande que, para vocês terem uma ideia, eu tenho um armário que vai mais ou menos de 6 a 8 metros cúbicos de livros da teoria da técnica, sejam eles vindos da Argentina, os argentinos produziam muito, seja da Inglaterra, seja alguma pouca coisa do Brasil, seja Nouvelle Revue Française, e todos os franceses daí, alguns que escreviam, seja dos ingleses ou dos americanos. Então eu tenho isso tudo, até porque quando eu me escrevi meu livro eu precisava ter mesmo. Senão como é que eu ia citar, o fulano disse isso, o ciclano disse aquilo, e vocês não imaginam a quantidade de bobagens que tem escrito ali. A teoria da técnica é uma bula sem vergonha, porque inclusive pega termos, e aí fica a resistência, interpreta a resistência, a transferência, interpreta a transferência. Quer dizer, então eles pegam coisas que o Freud vai usando, conceitos da física, inclusive, e interpretam aquilo, quer dizer, é uma maluquice louca. E tem o Glover tentou fazer uma coisa para ver se dava certo, para fazer vamos ver como é que faz. Não combinavam um com o outro, só em 6 pontos eles se combinaram. Já falei isso para vocês há muito tempo, quando eu dei o variantes. Então, a teoria da técnica é caótica. Então, não sei quem é esse herói aqui que está falando. O próximo capítulo, o próximo parágrafo, é bastante notável que essa confusão aumente com a pretensão de que todos se creem autorizados, porque são todos doutos, a descobrir em nossa experiência psicanalítica as condições de uma objetivação consumada, quer dizer, da bula que eles fizeram, e com o fervor que parece acolher esses ensaios teóricos, que é da teoria da técnica, na medida mesmo em que eles se revelam mais desreais. É absurdo o que está escrito ali, não tem nada a ver. Quem lê Freud e lê aquilo fica horrorizado. É impressionante. Agora, precisa ler Freud. O problema é ler Freud. Tem uma senhorinha que eles botaram agora na rede, que ela diz que Lacan não é Freud, Lacan não leu Freud. Eu não sei o que Lacan fez com isso tudo aqui. Não. E mais todo o resto. Lacan não leu Freud, ela é que leu.
E ela leu Lacan também para saber que Lacan não leu Freud. E as pessoas estão lá adorando a criatura. Quem ela é, eu não sei. É Nossa Senhora da Associação Internacional de Psicanálise que está dando lá umas opiniões. São 17 vídeos que estão zanzando por aí. Lacan não tem nada com Freud. Hein? Lacan não está resgatando a obra de Freud, limpando a sujeira. Agora eu vou pegar uma questão aqui que é a palavra autorizados. Eu já me aborreci há muitos anos atrás, há mais de 25 anos, dentro do campo freudiano na época. Lacan, em 68, quando escreve lá aquele negócio que ele vai botar, vai estabelecer o passe e tal, vai fazer a escola dele, ele fala le psychanalyste ne s'autorise que de soi-même. E aí é que vem a confusão que eu me aborreci muito nessa época e continuo me aborrecendo. Isso significa o seguinte: o psicanalista só se autoriza de si mesmo, ou seja, da experiência dele do divã, quando, enfim, ele separa o que é do S1 do que é do resto, dejeto, não é mais ele. E é de brota dele, é o autós de si mesmo. Autós vem da noção do autômaton, do automatismo de cada um. O analista só se autoriza de si mesmo. E o analista descobre que ele é analista no divã. Stuart Schneiderman foi fazer análise com Freud. Ele era um homem que entendia de Shakespeare. Saiu de lá psicanalista. Não é assim, não, ele foi fazer análise. Ele era um cara que entendia de Shakespeare e é um excelente analista, foi do campo freudiano. Aí se desentendeu em 89 com Jacques Alain, saiu, hoje está no grupo dele, a Pricu, lá em Nova York. Excelente, vale a pena ler as coisas que ele escreve. Sabe clínica para burro, sabe muita coisa de teoria. Mas teve que sair, se aborreceu com Jacques Alain. E naquela época, quem se aborrecia com Jacques Alain tinha que sair fora. Hoje parece que a coisa não é assim, tanto é que traíram Jacques Alain e estão todos dentro da Associação Mundial de Psicanálise, mesmo tendo traído o Jacques Alain. Então parece que agora pode trair o Jacques Alain. Na época não podia contrariar o Jacques Alain. E o Stuart contrariou o Jacques Alain com o livro dele, An Angel Passes. Muito bem. As pessoas que se creem autorizadas, elas simplesmente, atualmente, elas traduzem le psychanalyste ne s'autorise que de soi-même, por o analista só se autoriza por si mesmo, quer dizer, ele, pela vontade própria dele, como se o analista tivesse vontade própria. E aí ele vai no Casa Shopping, aqui no Rio é Casa Shopping, vai lá, compra um lindo divã, uma poltrona, passa no shopping ao lado, compra uns livrinhos, já tem uma estante, enfeita aquilo, faz um cartãozinho. Agora não tem nem cartãozinho, é internet, e diz que ele é psicanalista. Não é assim, não. Mas, enfim, eu me debati muito com a tradução dessa frase, porque ela estava sendo feita, o analista só se autoriza por si mesmo, e não usando o grego, o autós de si, que é uma coisa que vem de dentro, e aí você vê que você está posicionado, você vê que você é aquilo, um sujeito assujeitado para ser um sujeito da psicanálise, desse campo psicanalítico. Porque naquela época era conveniente, e foi assim. Eu briguei muito, escrevi no meu livro, corrigindo. Hoje eu não sei como é que estão fazendo as coisas. A última vez que estive lá, não escutei mais esse absurdo. O analista só se autoriza por si mesmo. Agora eu acho que já falam de si mesmo. O que não quer dizer que não tenha lá um monte de analistas que se autorizam por si mesmo e falam lacanês, entendeu? Que eu encontrei também no congresso e que saíram da universidade. Quer dizer, não fizeram análise com analistas lacanianos de verdade. Os analistas lacanianos têm que ter passado de alguma maneira pelo divã do Lacan, ou porque o analista dele fez análise com alguém que fez análise com Lacan, ou porque o analista dele fez análise com alguém que fez análise com Lacan, e assim por diante. E isso vai dar em Freud, né? Porque o Lacan, por sua vez, fez com Levenstein, que fez com Freud. Psicanálise tem linhagem. Esse negócio saiu da faculdade, abre um divã e vira psicanalista, não dá. Tem que ter tido a experiência de ter sido analisado de fato. E que Lacan foi analisado por Lacan.
Aí você fez análise com o Henrique Laurent. Eu assisti 4 passes. O único passe que eu posso dizer que era um passe é uma menina que fez o passe com o Henrique Laurent. E foi o segundo passe dela. No primeiro passe ela não passou. Ela se chama Maria Josefina. Das 4 criaturas que eu assisti fazendo o passe, uma é uma espanhola que obviamente vai ter que voltar para fazer o passe com alguém. A Maria Josefina conta que ela tentou um primeiro passe, não passou e fez o segundo. E eu soube que o analista do segundo foi Henrique Laurent. As outras 2 pessoas eu não vou comentar quem são, mas né, um passe é simplesmente uma mudança subjetiva, onde a mulher sai da transferência de sentido para a transferência analítica e encontra o SQ da transferência, que é uma palavra judaica e que exatamente vai ser o SQ da transferência. Quer dizer, a mulher fez uma mudança subjetiva para fazer análise, mas virou um passe argentino. Ela passou. Eu assisti esse passe, que foi apresentado aqui no Rio. Vieram apresentar. Não é passe aquilo. E o outro passe faz muito tempo que eu vi, o cara parecia um seminarista convertido e tinha feito o passe. Então, era uma coisa, um uso. Não é passe. Passe é passe mesmo. Você separou. O S1 foi para um lado e ficou o que sobrou. O que sobrou? O seu S1 e o resto é dejeto. Entendeu? Isso é que é passe. Agora, dá provas disso, hoje se dá provas disso através dos relatos de passe. Antigamente não tinha. Não tinha, o Lacan ainda não tinha estabelecido o passe. Depois estabeleceu, e aí as pessoas faziam o passe assim, tinham uns pavões, e ele acabou tendo que fechar a escola, porque de tanto fazer os caras já viraram um ego enorme, quer dizer, acabou, deixou de ser analista. Então, esse negócio de se autorizar é muito complicado, é muito difícil. Então, ele está falando aqui, nessa época ele não tinha feito ainda a escola, ele está falando dos autorizados didatas, metidos como ele chama, adultos, entendeu? Mas, na verdade, isso acontece na escola dele também, e do Jacalá, entendeu? E acontecia no campo freudiano, né? O cara saía, eu sou analista. Não, meu amor, você é terapeuta, tá? Abriu sua quitanda, vai começar a aprender. Pode ser que você vire um analista, pode ser que você não consiga chegar ao lugar de ser dejeto, ficar lá mudo, quieto, se sentir coisa nenhuma, entendeu? Viver a solidão do analista. Essa experiência é só para quem está posicionado para ser analista. E isso não é para todo mundo, entendeu? Então, aparece hoje através do passe. Agora, tem gente que passa que não passou, não. Passou por uma experiência de mudança subjetiva, mas aquilo não é passe. Eu só vi um passe até agora. E saído justamente de uma barrigada do Lacan, Henrique Laurent. Então, a gente tem que fazer análise com analista. O interior do Brasil está cheio de analista. Não sei onde ele brotou como. Daí deu que nem bananeira, que nem chuchu. Não é assim, não. É sério. Quer fazer análise? Faz que nem... Vai para lá, para uma cidade que tem analista e pronto. Aí você vai encontrar, vai arranjar um analista. Tem muito analista que vem de linhagem mesmo. Eu mesma passei por 4 análises. 2 delas, uma veio da linhagem do Sachanash, que era, né, da linhagem da doutora Inês, uma pessoa que fez análise com a doutora Inês, Dona Bezochet, e o outro que veio lá do grupo da França, que trabalhava com Lacan, direto. Então, eu fiz 2 análises legítimas. Esse negócio de ficar fazendo análise legítima e dizendo que é analista, acho difícil isso, essas experiências, assim, meio complicado isso. Não é por nada não, mas a gente tem que ter cuidado com isso, tá?